E Adri, no ano passado você lançou o livro A Jornada da Pregação. Eu tive a oportunidade de ler bem no começo, quando você lançou, e gostei demais do livro. Mas como é que surgiu a ideia de você escrever esse livro sobre pregação? E por que que você deu esse título A Jornada da Pregação? A ideia do livro surgiu mais ou menos em 2012, porque assim, eu sempre quando eu preparei minhas aulas, o que eu fazia? Eu não seguia um livro texto específico, eu lia, eu tinha 2, 3, 4 livros que me direcionavam, e eu fazia alguns compilados, eu preparava a minha aula específica, e eu escrevia as minhas aulas. Uhum. Então eu fui desenvolvendo uma metodologia, que ela foi inclusive mudando ao longo das primeiras aulas, depois do mestrado, do impacto que o professor Paul Wilson teve na minha vida. E aí o que acontecia? Você dava aula, preparava um slide, preparava um material, aí vinham os alunos, oh, pode passar o PDF para a gente? Pode passar o PDF para a gente? Posso dar o PDF para os alunos. E assim, só que daí, no outro ano, eu revisionava as aulas e eu melhorava o texto, outros exemplos, melhorava o texto que eu tinha escrito, e os alunos pedindo, falando, e aí começaram os alunos a falar, por que você não pega essa sua apostila e transforma isso num livro? Eu falei, porque precisa ter a oportunidade. E aí surgiu a oportunidade em 2013, inclusive eu tive um contato com um editor da Vida Nova, que ficou sabendo do material, a gente conversou e eu fiquei motivado, mas foi uma conversa informal. Eu precisava primeiro acabar o meu material e entregar para eles, fazer uma análise, só que pastoreando, plantando igreja, ensinando. Aí o que acontecia? Eu sempre tinha aquela sensação, não está pronto ainda, precisa melhorar, não está pronto ainda. Eu até saí 2 meses, um mês de férias, um mês de licença, em 2013, fui para o Kelvin, nos Estados Unidos, onde tinha estudado, fiquei 2 meses na biblioteca, falei, vou agora acabar esse livro. Mas cada vez que eu lia, que eu escrevia, e eu falava, não, eu preciso melhorar, eu preciso ampliar, eu preciso ajustar, eu preciso... E voltei desses 2 meses, não estava pronto, aí eu voltei para a rotina do trabalho e não conseguia terminar. Daí passou essa oportunidade. Aí vim para o Canadá para fazer o doutorado, comecei a estudar, daí deixei o ministério formal, pastoral, só para dedicar aos estudos, colaborava com uma igreja aqui, mas voluntariamente. E aí, um editor que era dessa outra editora, que estava fazendo serviços para Thomas Nelson, lembrou do meu material, do meu conteúdo, e me ligou e falou, eu posso apresentar o seu livro, a sua ideia para Thomas Nelson? Eu falei, pode, o que você precisa? Me faz assim, um sumário do que é o seu livro, e você tem interesse? Eu falei, tenho. Aí eles apresentaram, a Thomas Nelson gostou, marcou uma reunião comigo, e, de novo, o material não estava pronto, na minha cabeça, né? Aí a Thomas Nelson colocou prazo, falou, você quer escrever um livro pra gente? Eu falei, quero. Vamos fazer então prazo, fazer um contrato, a coisa foi mais formal. Aí me deram um prazo de entrega. O que eu fiz? Bom, agora eu tenho prazo, agora é uma coisa mais formal. Então eu demorei mais uns 6 meses para concluir, revisando, reeditando, ajustando, mudando o posicionamento de conteúdos, né, das aulas, e pensando um pouco melhor nessa metodologia, que na verdade, o livro é o meu curso de pregação. Por que é a jornada da pregação? Porque o processo de preparo, a tarefa da pregação é um processo contínuo que vai desde a escolha do texto bíblico até a entrega do sermão. E existe um caminho a ser seguido. Um caminho que é da escolha do texto, o estudo dos contextos, a interpretação das verdades bíblicas, as aplicações que você vai identificar possíveis, a elaboração do esboço homilético, ilustrações, escrever o manuscrito, se preparar para pregar, apresentar. Então, para mim, é um processo. É uma jornada, realmente. Eu vejo como uma jornada. Então, me veio na mente essa ideia de uma jornada, um percurso que a gente percorre, da escolha do texto até o sermão sendo entregue. E aí, em cima dessa ideia de jornada, eu
fiz uma revisão na linguagem do livro, e eu comecei, então, a construir todo o livro numa linguagem mais lúdica, de jornada, bagagem de viagem, de percurso, de paradas da jornada, porque eu sempre procurei ser bem didático, né? Facilitar, escrever de maneira simples, não simplória, profundidade, mas de maneira simples, de maneira que hoje, eu acho que é interessante, um pastor já estudado, erudito, se ele ler o livro, ele vai entender bem o livro e vai falar, poxa, interessante. Uma pessoa que não teve uma formação teológica formal, ela vai conseguir ler e vai entender o que está escrito nesse livro. Né? E para mim, uma das maiores virtudes de um sermão é ser claro. Simples e claro. A mensagem tem que ser profunda, mas a maneira de você comunicar, explicar, ensinar a mensagem tem que ser simples e clara. E eu procurei escrever um livro simples e claro, com uma metodologia, um passo a passo, e tem tudo a ver com uma jornada. Porque a gente vive hoje numa cultura muito imediatista, tudo é instantâneo, e a gente tem que entender que preparar um sermão não é algo instantâneo. O sermão demanda tempo e dedicação. Uma jornada a ser percorrida. Eu gostei do título e da maneira como você tratou, porque quando você começa a estudar o texto, você entra também numa viagem dentro do texto, né? Então, é muito interessante a maneira como você tratou a pregação no livro como uma jornada. E como eu disse, né, um professor que eu tive nos Estados Unidos, ele dizia assim, um sermão nunca está pronto, mas chega a hora de ser pregado. Porque se você pensa assim, chegou domingo, você fala, se eu tivesse mais um dia para melhorar isso aqui, eu ia melhorar. E um livro também, ele nunca está pronto, mas chega o dia de publicar. O que significa isso? Que daqui a algum tempo, não sei quanto, 1 ano, 2, 3, eu vou ter que fazer uma revisão desse livro, eu vou ter que fazer uma edição ampliada, revisada, porque o aprendizado é um processo contínuo. Né? Talvez até mude alguma coisa.